Oi! Se hoje é a primeira vez que você está chegando nesse vídeo, prazer, meu nome é Grazi e hoje eu vim aqui abordar um assunto que foi a pergunta que uma mamãe me mandou lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, que lá eu posto assim muita coisa do meu dia a dia com o Massa, que é meu filho, e que é quem hoje eu me dedico, né, em tempo integral. E a pergunta foi exatamente sobre isso. Uma mamãe me procurou lá e ela me perguntou assim: Grazi, como você fez para parar de trabalhar e ficar só cuidando do Massa? Como você fez para conseguir deixar ele na escola? Como você fez para, né, para dar conta assim de tudo, né? Porque eu estou querendo muito fazer isso, mas eu tô com medo. Então eu fui e respondi para ela. Mas aí eu senti no meu coração de trazer essa mensagem aqui para vocês também, né, e abordar esse assunto aqui, porque é uma situação que pode acontecer na vida de várias mamães também que me seguem aqui. Eu sei que tem muitas mamães que me seguem, então eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês também. E se vocês também tiverem alguma coisa, né, para acrescentar ou para tá falando comigo, algum assunto, né, que vocês veem da minha vida que eu possa estar abordando, é só me falar que eu trago aqui também, tá bom? Então hoje o assunto é esse, como eu saí da fábrica e virei, né, essa dona de casa, essa mãe em tempo integral. Porque hoje em dia é muito difícil, né, gente? Eu sei, assim, que as contas para pagar são muitas, as demandas, né, de uma casa, da família, são muito complicadas e não são todas as mamães, né, que conseguem parar de trabalhar e se dedicar somente ao seu filho. Mas eu consegui isso e aí eu quero aqui estar falando a minha história, como que eu consegui, para quem sabe de alguma forma possa aí alcançar a sua vida também. Eu e meu marido, né, a gente veio pro Japão. E a gente, né, no começo, assim, eu gostava muito de trabalhar, eu não me importei nunca de trabalhar na fábrica, sempre foi, assim, uma coisa super tranquila pra mim. Tem pessoas que não gostam, mas eu nunca me importei, pra mim sempre foi um trabalho como outro qualquer. E ali eu ganhava meu dinheiro, não, a gente, assim, o dinheiro pro casal aqui acaba que é um dinheiro bom que você ganha. E então, eu e meu marido vivemos várias coisas, né? A gente foi no Monte Fuji, a gente adorava ir em outlet, porque eu gostava, né, de comprar várias coisas na outlet, assim, de marca pra mim, que foi uma das coisas que eu consegui, assim, alcançar, que eu não tinha no Brasil, né, de ter coisas de marca e tudo mais, porque no Brasil é muito caro, e aqui era muito fácil pra gente ter isso. Então, eu fiz várias coisas, assim, que, né, quando eu estava no Brasil eu não tinha condições. Eu fui no Parque da Universal, eu escalei o Monte Fuji, eu fui passear em Kyoto, em Nara, em várias cidades que são muito bacanas, assim, de passear, e a gente fez muita coisa. Só que um ano depois que eu estava aqui no Japão, eu fiquei grávida. E quando eu fiquei grávida, eu ainda trabalhei um tempo na fábrica e depois eu parei, né, porque eu ia ganhar o neném e entrei em licença maternidade. Aqui no Japão você consegue até 2 anos de licença maternidade, mas eu fiquei 1 ano na licença maternidade e depois eu fui demitida do meu trabalho, aí eu entrei no seguro-desemprego, então eu fiquei aí mais um tempo recebendo e estando em casa. Depois desse tempo, aconteceu que eu mudei de cidade. Aí eu vim morar em Toyota, eu morava em Osaka, e quando eu me mudei para Toyota, eu era muito sozinha, né? Então eu senti um desejo muito grande de me relacionar com pessoas, de estar em ambientes onde tinham outras pessoas. Então eu falei, vou voltar a trabalhar, porque aí eu vou ter contato com, né, um monte de pessoas. Então eu busquei um emprego e eu consegui um emprego em uma fábrica. E nisso o Massa estava completando 2 aninhos. Aí eu coloquei o Massa numa creche maravilhosa, as professoras muito, assim, lindas, maravilhosas, não tem nada que reclamar. E eu deixava o Massa na escolinha ali por volta de 7h30 da manhã e ia para a fábrica onde eu trabalhava e eu pegava o serviço às 8h30 da manhã. Então, assim, até umas 8 horas da manhã no máximo eu tinha que estar deixando o Massa, porque eu ia, né, trabalhar 8h30. Aí eu ia para a fábrica, trabalhava até 5h30 da tarde, chegava aproximadamente 6 horas e pegava o Massa na creche. E isso começou a me incomodar, o fato dele ficar tantas horas dentro da creche, né? Porque assim, comigo, eu na fábrica,
eu fico 8 horas trabalhando. Mas a gente tem que chegar um pouquinho mais cedo, aí acaba que às vezes tem um trânsito, você chega mais tarde. Então, assim, o Márcio acabava ficando 10, 11 horas na escola, né? Ele ficava ali por muito tempo longe de mim, e isso já me deu uma incomodada. Mas, enfim, ainda assim, eu fiquei pensando assim, não, é porque eu não tô acostumada a trabalhar, vou segurar mais um pouquinho, porque eu vou me acostumar e daqui a pouco eu não vou sentir tanto essa distância minha do Márcio, né? Porque até então a gente ficava junto o tempo todo. Mas isso não aconteceu. E eu trabalhava em dupla na fábrica. E cada vez, né, ia mudando as duplas e eu trabalhava com uma mulher diferente. E aí eu sou muito de conversar, né? Aí eu puxava assunto com aquela mulher que estava trabalhando comigo e a gente sempre acabava falando de filhos. E assim, gente, 100% das mamães que ficaram do meu lado ali trabalhando, quando a gente falava, né, elas já tinham filhos maiores e elas sempre me falavam assim: ai, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria trabalhado tanto quando o meu filho era pequeno. Porque hoje, né, o tempo passou e eu sinto falta de ter estado mais tempo com ele. Aí eu ia trabalhar com outra, era a mesma coisa. Ai, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar atrás. E todas sempre me falando isso, se eu pudesse voltar atrás. Mas teve uma mamãe que eu conversei que me impactou muito, assim, essa me impactou de verdade. Porque o filho dela já era adolescente e ela me relatou que ela e o filho dela tinham uma distância muito grande. Que o filho dela falava mais japonês, ele não gostava da língua portuguesa, então ele não falava português. Ele era muito fechado, ficava muito no quarto e ela sentia falta do filho dela. Mas aí ela me contou que quando o filho era pequeno, ela trabalhava muito, porque ela precisava sustentar ele. E ela teve que trabalhar, né? Não foi uma escolha, né? Igual eu posso escolher hoje. Mas ela teve que trabalhar. E então ele acabou, né, ficando em creches, ficando em outros lugares, acabou aprendendo mais a língua japonesa, acabou vivendo mais essa realidade de estar longe da mamãe. Então eles perderam, sabe, essa conexão, assim, né, forte que uma mãe tem com o filho. E ela, né, ela ama demais o filho dela, ela até emocionada me contando isso, mas o fato é que quando essa mamãe me contou essa história, ela pegou fundo no meu coração. E juntando com as outras histórias que eu já tinha escutado, eu falei assim, gente, eu sou essa mamãe que está no tempo atrás e que se eu não tomar uma atitude agora, amanhã eu vou ser essa mamãe que vai estar dizendo, né, se eu pudesse voltar atrás. Então eu decidi, ó, eu falei, eu não quero falar se eu pudesse voltar atrás, eu quero pegar o exemplo dessas mulheres e fazer diferente na minha vida. E aí eu decidi parar de trabalhar, conversei com meu marido e então eu parei de trabalhar. Te falar assim, então aí você decidiu, parou e a vida, né, é super fácil. Não é, gente, não é fácil. Primeira coisa, para eu parar de trabalhar, eu não podia mais levar o Massa na escola. Porque a escola aqui no Japão, a maioria das escolas, elas são... É como se fosse administrada pelo governo. Então, as escolas todas, é como se todas as escolas fossem públicas. Então, até a criança ter 5 anos, a mãe tem que estar trabalhando para poder deixar o filho na escola, que seria tipo uma creche. E quem a mãe não está trabalhando, a mãe cuida do filho na escola. Eu poderia ficar com o Massa em casa cuidando dele? Poderia. Porém, eu queria muito que o Massa aprendesse a língua japonesa desde a pequena infância. Porque desde essa primeira infância dele, se ele já tiver contato com a língua japonesa, seria melhor, no meu entendimento, para ele poder desenvolver com mais facilidade a língua. Outra questão que eu queria muito que ele aprendesse a língua também é que o Massa é muito comunicativo, então ele chega no parquinho e ele quer conversar com as crianças. E na maioria das vezes as crianças são japonesas, né, que estão no parquinho. É difícil ter uma criança brasileira no parquinho, assim, todas as vezes que a gente vai. E ele quer conversar, ele quer chamar para brincar, e ele não sabia fazer isso. Isso deixava ele muito frustrado e triste quando a gente saía. Então eu gostaria muito que ele continuasse na escola. Então a primeira coisa que eu fiz foi trocar o Massa de escola. Porque a escola que eu coloquei ele, ela é um outro método de escola, que aqui a gente chama de Yotien.
é uma escola que não seria como se fosse uma creche, ela é mais como um jardim de infância. Então lá ele aprende mais coisas e lá é como se fosse particular. Eu digo entre aspas porque ela também tem um convênio com a prefeitura, só que você tem que pagar uma parte. Então eu pago ali aproximadamente 10.000 ienes por mês, né, que são coisas da escola, que é livro, são passeios que eles fazem, a associação do bairro. Então, tipo assim, tem várias coisinhas ali, né, no pacote que eu tenho que pagar, e isso a prefeitura não cobre. Mas o valor da escola que eu teria que pagar, isso a prefeitura cobre e eu não pago nada. Então, eu só pago esse valor de 10.000 ienes. Aí eu consigo manter o Massa na escola de 8h30 da manhã até 3 horas da tarde. É o período que ele pode ficar lá. Aí lá ele aprende o japonês, ele faz atividade, ele brinca com outras crianças. Tem aquele momento ali de socialização com as outras crianças e com outros adultos também, né? Então eu coloquei o Massa nessa escola, que já resolveu esse problema que eu tinha, né, de não conseguir manter ele em uma escola. Então, ok, pra mim, eu tava feliz porque eu ia conseguir manter ele nessa escolinha. Outra questão, assim, que eu fiquei muito preocupada foi o financeiro, porque a gente estava acostumado com os 2 salários, né, e corta um salário de uma hora para outra é bem complicado, né, mas meu marido, ele falou, não, vamos tentar pelo menos, né, vai ser muito bom, né, pro Massa se você estiver em casa, então vamos tentar, vamos ver como que acontece. Falar que é fácil não é fácil, eu tive que cortar muitas coisas, então eu não posso ir, por exemplo, em restaurantes caros, igual eu ia, eu amo ir em restaurante. Então assim, hoje em dia eu vou nos restaurantes mais baratos, por exemplo, o Massa ama sushi, a gente sempre vai no restaurante de sushi de esteirinha porque é mais barato, então não posso levar ele no melhor sushi daqui da cidade, né? Então o que eu compro para fazer em casa também são produtos mais baratos, então eu não vou lá no mercado e compro as melhores carnes, as melhores coisas, não. Eu escolho os legumes e as frutas da estação, porque são mais baratas também. Então eu sempre fico de olho nessas questões de estar fazendo ali o mais barato e economizando o máximo que eu posso, né? Uma coisa que eu controlei, por exemplo, foi a quantidade de comida que eu fazia, porque antes eu sempre fazia, sobrava, acabava jogando um pouco no lixo e tal. Hoje em dia não sobra mais. Eu aprendi, estando em casa, a fazer a conta exata de comida. A gente come, eu tiro a marmita do meu marido e acabou, assim, né? Eu faço realmente o suficiente. Já teve época da gente passar por situação financeira complicada, né? Teve época que, por exemplo, né, que cortou meu gás aqui em casa e no dia que cortou o gás eu não tinha dinheiro para pagar o gás naquele dia, né? Meu marido ficou muito frustrado naquele dia e ele me pediu desculpa, falou, nossa amor, desculpa a minha desorganização, me desculpa. Ele ficou tipo bem frustrado mesmo. Mas eu tava calma, né? Como eu sei que essa é uma escolha assim que eu fiz, eu falei, não, fica tranquilo, a gente vai resolver essa situação. Pra mim pegou em outra questão que depois de alguns dias ele já teria o dinheiro para pagar, mas ele não estaria aqui em casa, que ele trabalhava viajando. Então, quando ele não estava em casa, uma questão simples como essa de pedir para religar o gás, eu não consigo, porque eu não sei falar japonês. Então, essas coisas assim tem que ser o meu marido para resolver, né? Porque eu não consigo ligar na companhia de gás e falar assim, olha, eu quero pagar a conta tal e vem ligar aqui para mim. Então, nesse dia, por exemplo, meu chuveiro ele é a gás, mas a gente tem banheira, né? A maioria das casas aqui no Japão tem banheira no banheiro. Então eu esquentava a água, colocava para o Massa tomar banho, para eu tomar banho. E eu tinha um fogãozinho, né, elétrico, aí eu usei esse fogãozinho para cozinhar. Então assim, no funcionar da casa, nada mudou. Porém, eu sabia que a gente não tinha dinheiro para pagar aquela conta. E quando isso aconteceu, muitas pessoas falaram comigo, ai, mas é pesado só para o seu marido, né? Por que você não volta a trabalhar e para ajudar em casa, né? Porque só para ele é pesado.
Só que eu tinha decidido que eu não ia fazer isso, que eu ia cuidar do meu filho até onde eu achasse que era importante cuidar dele. Então eu queria continuar com a minha decisão, né, de permanecer em casa, de cuidar dele, porque eu vejo uma situação que acontece assim, né, não foi a única, tá, gente, dificuldade financeira que a gente passou, mas essas situações eu vejo como um aprendizado, sabe? O que eu posso tirar de aprendizado dessa situação que aconteceu? Então, assim, depois desse dia do gás, a gente ficou mais controlado com as contas. Então, a gente prestou mais atenção nas contas. A gente fez uma planilha dos nossos gastos por causa dessa confusão que deu, né? Das contas. Então, hoje a gente tem uma planilha de gastos. Hoje a gente anota tudo que a gente gasta. Hoje as contas são mais organizadas, então a gente aprendeu com essa questão. E sobre o julgamento, né, que eu tive, assim, de volta a trabalhar, mas também você tá só em casa, né, você pode fazer alguma coisa e tal. Eu escutei, né, eu entendo porque que as pessoas me falaram isso, mas como eu estava tão decidida e certa do que eu queria, que era ser a mãe do Márcio em tempo integral e cuidar da educação dele, da rotina dele e de tudo dele, eu me acalmei e falei assim, não, eu não vou trazer isso para minha vida. E consegui seguir ali, né, com o meu objetivo, que era o de ser mãe em tempo integral. Com todas as dificuldades que eu passo, eu não me arrependo nenhum dia de ter tomado essa decisão. Porque eu tô cuidando de tudo de perto, sabe? Eu tô cuidando de tudo. Tem muita coisa que, né, que eu achava que eu sabia, que eu não sabia, e eu tô aprendendo a fazer. Por exemplo, eu não sei lavar roupa, gente. Eu não sei lavar roupa direito, porque a minha mãe era uma ótima pessoa para lavar roupa em casa, e ela sempre lavou. Por exemplo, as roupas brancas da minha mãe são branquinhas. As roupas brancas do Márcio são todas encardidas. E agora eu tô aprendendo a lavar a roupa branca, eu tô aprendendo a manter as coisas dele organizada, eu tô aprendendo tudo isso que era coisas que eu achava que eu sabia, né? Porque pra mim lavar roupa era pegar a roupa, jogar na máquina e deixar a máquina fazer tudo. Só que agora que eu sou dona de casa, eu descobri que não é suficiente, sabe? Porque antes, quando eu trabalhava, as coisas passavam tão rápidos na minha frente que eu nem reparava na mancha da roupa, eu nem reparava nesses detalhes, né? Eles acabavam passando, porque eu tava tão cansada, eu tava tão exausta. Hoje eu consigo não deixar o Massa tanto tempo na frente da televisão. Então, por exemplo, aqui em casa eu decidi que o Massa só pode assistir televisão no fim de semana. Então eu consigo ainda manter ele. Por quê? Porque eu procuro uma atividade para ele fazer, eu levo ele para brincar, né, agora vai voltar o verão, eu quero que ele aprenda a andar de bicicleta sem rodinha, então eu levo ele para pracinha, eu levo ele para andar de patinete. Então a gente está em constante situações que a gente faz que eu consigo manter ele fora da TV, por exemplo. Por quê? Porque quando eles estão na TV, eles estão quietinhos, eles não estão dando trabalho, eles, né, deixam a gente descansar, fazer o que a gente quiser, mas eles estão ali igual um robô, eles não estão usufruindo nada. Eu percebo isso no Massa, assim, quando ele assiste televisão, ele fica ali parado, estático. E pra gente é bom, mas quando né, na semana que ele não tá vendo TV, eu vejo o tanto que ele é criativo, o tanto que ele brinca, o tanto que ele imagina situações, sabe? O tanto que ele brinca com os bonequinhos dele, da forma como eu brinco com ele. Eu acho isso a coisa mais fofa do mundo, né? Ele falando pros bonequinhos, assim, como se um bonequinho estivesse falando com o outro, o que eu falo pra ele, sabe? E assim, coisas que eu não ia poder observar se eu tivesse passando tanto tempo trabalhando, né? Porque quando a gente fica muito tempo trabalhando, quando a gente chega em casa a gente tá cansada. Então é melhor pra gente realmente que o filho às vezes fique vendo TV, né? Porque a gente também quer descansar, a gente também quer ter nosso momento. Mas assim, se você tem a opção de escolher, né, e tá em dúvida, e tá preocupada, e tá pensando, igual essa mamãe que me mandou essa pergunta, o conselho que eu dou realmente é: decida o mais rápido possível, porque o seu filho lá no futuro vai te agradecer, sabe? Ele não vai te agradecer falando assim, obrigada mamãe, mas ele vai te agradecer sendo uma criança maravilhosa e a criança que você
fez para ele ser, sabe? Você vai trilhar o caminho dele, você vai desenhar ali o caminho onde ele vai caminhar, né? Você vai saber com quem que ele tá andando, quem são os amigos que ele brinca, né? Como que ele tá sendo tratado na escola, porque você vai ter momentos com ele que não vão voltar atrás, né? Não tem como voltar igual aquelas mamães falavam, né? Se eu pudesse voltar, não tem como. Vá consciente para essa decisão, sabe? Sem ficar falando assim, vai ser lindo, eu vou ser dona de casa e vou cuidar. Não. A vida de dona de casa é difícil, é exaustiva, é cansativa, são muitas demandas, às vezes a gente fica cansada. Eu várias vezes pensei em desistir, várias vezes eu pensei em voltar a trabalhar, mas eu, né, pensava, não, o mais importante é o que eu, né, posso entregar para o meu filho, então eu vou ficar firme. Várias vezes eu me achei inútil por estar aqui o dia inteiro, né? Meu marido sai para trabalhar, várias vezes eu pensei assim, nossa, ele tá fazendo tudo sozinho. Mas a verdade é que ele não tá fazendo tudo sozinho, eu tô administrando tudo que eu posso, eu cuido da casa, eu cuido da comida, eu cuido das coisas, eu cuido do Massa. Quando ele chega já tá a janta pronta na mesa, o banho já tá preparado. Então assim, eu tô fazendo a minha parte e eu sei que essa parte é muito importante, não só para o desenvolvimento do Massa, mas para a manutenção da minha família. Desde quando eu tomei essa decisão, a minha família ficou mais unida, ela tem mais amor, tá? A minha família ficou mais amorosa, eu consigo fazer o meu marido, que é uma pessoa muito fechada, ter mais abertura com meu filho, então eu consigo fazer com que ele converse mais com meu filho, eu consigo direcionar para que ele tenha um tempo de qualidade com meu filho, porque como eu estou descansada, mesmo sabendo que ele chegou do trabalho cansado, eu ainda consigo conduzir os dois para ter um momento deles juntos também. Melhorou em vários aspectos. Então, se você tá tomando essa decisão, tome e saiba que não vai ser fácil, mas vai ser maravilhoso, porque nada, nenhuma bolsa, nenhum sapato, nenhuma roupa, nenhum móvel novo para sua casa vai superar a alegria de você estar com seu filho todos os dias e poder estar conduzindo a sua família da forma como você acredita, como, né, da forma como você pode conduzir se você estiver ali em tempo integral. Eu não me arrependo, pelo contrário. Eu estou cada dia mais amando essa vida de dona de casa, cada dia mais aprendendo a ser uma boa dona de casa, porque eu realmente eu não sabia o que era ser uma dona de casa, né? Porque eu trabalho desde os meus 16 anos. Eu tô aprendendo a controlar a minha emoção de ficar achando que eu sou inútil em estar aqui e saber que não, eu tenho meu valor e o que eu tô fazendo tem muito valor. Então, são várias coisas que eu estou trabalhando comigo só com uma atitude que eu decidi, né, de parar de trabalhar, de não estar mais na fábrica e de ser dona de casa. Não é fácil, mas é possível. Então, se você, né, tá nessa dúvida, decida, toma a iniciativa, vai atrás do seu sonho de cuidar da sua família. Se você se programar, se você fizer, né, igual eu fiz ali, uma planilha, você não vai perder nenhuma conta, você vai conseguir colocar tudo no eixo e vai conseguir passear, vai conseguir ir no restaurante, vai conseguir fazer várias coisas. Claro que, né, para eu ir na Disney eu vou ter que me programar, né, por muito tempo, mas eu sei que eu vou, porque hoje eu consigo controlar as minhas contas mais do que quando a gente tinha 2 salários aqui em casa. Então, assim, acredita que é possível, que você também pode, e tome a iniciativa de cuidar da sua família, dos que você ama, que vai dar tudo certo. E não se esqueça, deixa um like aí pra mim, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito, e a gente se encontra no próximo vídeo.